Todo mundo esquece alguma coisa. Aonde colocou a chave, o nome de alguém, ou o que estava indo fazer em um determinado cômodo. Mas tem uma pergunta que eu escuto todos os dias no consultório. Doutora, isso é normal? Ou será que isso é um início de Alzheimer? Eu sou Vanessa Gifone, médica geriatra, e hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Quando o esquecimento é normal e faz parte do processo de envelhecimento, e quando ele merece investigação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Primeiro, uma coisa muito importante. O fato de esquecer não significa necessariamente que você está com uma doença, como a doença de Alzheimer. Isso precisa ficar muito claro. Na maioria das vezes, nem é a memória a responsável pela queixa do esquecimento. É o cansaço, o estresse, a sobrecarga de informações, a perda da atenção, da capacidade de se concentrar, o sono ruim. Nós estamos vivendo sobrecarregados de informação, de estímulos, de preocupações. E um cérebro sobrecarregado vai ter mais dificuldade de registrar. E se tem dificuldade de registrar, certamente terá dificuldades de lembrar depois. Alguns esquecimentos são considerados normais. Por exemplo, esquecer o nome de alguém e lembrar depois. Chegar em um cômodo, ter dificuldade de imediatamente lembrar o que eu estava fazendo lá, mas em seguida se recordar. Colocar um objeto em um canto, procurar, não encontrar de primeira, mas em seguida se recordar. Usar agendas, lembretes para te auxiliar em não perder os compromissos. Tudo isso é normal e pode não ter nada a ver com o processo de uma doença. Agora, existem alguns sinais de alerta e merecem ser investigados quando acontece. O esquecimento deixa de ser normal quando a pessoa começa a repetir muitas vezes a mesma pergunta ou contar o fato repetidas vezes sem se dar conta. Quando ela começa a se perder em locais vizinhos, começa a deixar a panela no fogo, queimar repetidas vezes. Quando ela começa a desaprender o uso de aplicativos, o uso de alguns utensílios, como por exemplo um controle remoto, que antes sabia fazer com facilidade. Também, quando ela começa a ter dificuldade em lidar com suas finanças, quando os familiares percebem uma mudança na sua personalidade ou no comportamento, e quando esse tipo de queixa cognitiva, de esquecimento ou outra queixa começa a trazer prejuízo, um impacto na vida independente. Como professora da geriatria, eu ensino meus alunos que, muitas vezes, aquele paciente que chega ao nosso consultório, ao nosso ambulatório, reclamando muito do esquecimento, e você faz os testes de memória e não encontra nada de alterado, essa nem é a maior preocupação. Mas aquele paciente que esquece e que já não percebe o seu esquecimento, e que muitas vezes essa queixa é trazida por um acompanhante, seja um filho, um cônjuge, aí sim é que aumenta a nossa preocupação. Em uma determinada fase da doença de Alzheimer, o paciente nem percebe que esqueceu, isto é, ele esquece que esqueceu uma informação. Já uma pessoa ansiosa, muito estressada, sobrecarregada, ela não só lembra que está esquecida, e ela descreve com o mínimo detalhe aqueles episódios do esquecimento. Se você tem medo de estar com perda progressiva da memória, a coisa mais prudente a fazer é não negligenciar, mas também não se desesperar. Procure uma avaliação especializada. O médico saberá identificar problemas de humor, de ansiedade, uso de medicações que podem causar esquecimento, dosagens de vitaminas, de hormônios que podem impactar na cognição e também investigar como está o seu sono. E principalmente, ele saberá quando aplicar os testes adequados para compreender se aquela queixa cognitiva de fato é observada nos testes cognitivos. Porque muitas causas de esquecimento são tratáveis e podem melhorar. Cuidar da sua memória é cuidar da sua autonomia, da sua independência e da sua qualidade de vida. E eu tenho certeza, se esse vídeo fez sentido para você, fará para outras pessoas, porque essa dúvida não é só sua, é de muita gente. Então compartilha com um familiar, um amigo que também vira e mexe reclama do esquecimento. E não deixa de acompanhar os nossos próximos episódios. A gente vai continuar dando dicas para você viver cada dia melhor e mais ativo.